Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês de novo. Hoje não vamos falar sobre nenhum tema novo, porque duas amigas, deixaram pra gente algumas perguntas naquele vídeo que postamos na terça-feira sobre sono e sonhos. Então hoje nós vamos estender um pouquinho mais esse assunto e responder às nossas amigas. A primeira delas perguntou sobre alguns sonhos que acontecem com ela, geralmente com pessoas e que pouco tempo depois essas pessoas morrem. Pode ficar tranquilo que não é com todo mundo que acontece isso não. E nem é com todas as pessoas que ela sonha que acontece esse tipo de coisa. Acontece que quando a gente dorme, nós saímos para encontrar com as pessoas que são conhecidas da gente, com os nossos amigos, com os nossos colegas do mundo espiritual. E pode acontecer, e algumas pessoas têm esse tipo de sonho que a gente chama de sonho premonitório, de que algumas pessoas conhecidas, alguns amigos, venham nos dar notícia de que um ou outro está voltando para a casa verdadeira, para o mundo espiritual. Ah, Rogéria, tá muito complicado, volta aí um pouco de novo. Vamos conversar de novo sobre o exemplo das escolas. Lembra daquela situação que acontece de um dia a gente chegar na escola e aí fizemos tudo aquilo que precisava e quando chega em casa a gente recebe a notícia por um vizinho, por um amigo, que aquele colega nosso da escola ia mudar de escola no dia seguinte? Sabe esse tipo de coisa? Pois é mais ou menos por aí. Pode acontecer de quando nós estamos dormindo, de quando o nosso corpo está dormindo, nós desdobremos, possamos passear um pouquinho pelo mundo espiritual e lá a gente encontre com amigos nossos ou até com a própria pessoa que está prestes a desencarnar, que está prestes a morrer, e ela comente com a gente que o tempo dela aqui nessa aula, nessa viagem que a gente faz aqui na Terra, está acabando. Então, em algumas situações, os nossos amigos, os nossos companheiros vêm nos avisar, até como uma forma de se despedir da gente, porque eles também sabem que vão ficar um tempinho sem encontrar com a gente da forma como encontrava antes. Ah, isso daí é regra? Significa que toda vez que eu sonhar com uma pessoa que está morrendo, aquela pessoa vai morrer? Não. Porque existem os nossos medos, existem as nossas inseguranças. Vamos dizer que eu perdi meu pai ou a minha mãe há pouco tempo e eu tô com muito medo de perder mais alguém da família e essa ideia de morte não sai da minha cabeça e eu fico pensando naquilo com frequência. Pode ser que eu comece a sonhar que outras pessoas também estão morrendo, o que não significa que isso vai acontecer na realidade. Vamos lembrar que tem alguns elementos, algumas partes das nossas vidas que estão, de certa forma, pré-definidas. Não significa que é o minuto, o segundo, a hora exata em que vai acontecer tudo aquilo. Mas existe uma grande possibilidade de eu reencarnar já sabendo mais ou menos o período que eu vou desencarnar ou o tipo de morte que eu vou desencarnar. Essas informações já costumam vir conhecidas por mim. É normal que eu já nasça sabendo como é que eu vou sair daqui. Ah, isso daí pode mudar? Pode, dependendo das minhas atitudes, dependendo daquilo que eu escolhi fazer. Se eu vou precisar passar um pouco mais de tempo aqui ou se eu escolhi sair daqui antes da hora, porque existem suicídios indiretos e diretos, vamos falar sobre isso outro dia, mas existem toda uma série de variantes que podem acontecer. Mas, regra geral, eu venho sabendo mais ou menos que idade que eu vou ter quando eu desencarnar, quando eu voltar para o mundo espiritual, e sabendo também o gênero de morte. Como pode acontecer que eu venha sabendo também de pessoas importantes que eu vou encontrar nessa minha existência. Então pode ser que eu sonhe com uma pessoa que seja muito querida por mim hoje e que daqui a alguns anos eu reconheça essa pessoa na minha filha ou que eu reconheça na pessoa com quem eu vou me casar e assim por diante. Falamos um pouquinho sobre essas confusões que ficam na cabeça da gente. E a segunda pergunta que fizeram tem a ver um pouco com isso. E nesses casos em que a gente sonha muito com uma mesma questão que está acontecendo sempre com pessoas queridas da nossa família, pode ser preocupação ou pode ser que realmente seja alguma coisa que vai acontecer?
Pois é difícil de responder. Exatamente porque não tem uma regra certa. Mas é muito comum, e muito comum mesmo, que os nossos medos, que as nossas preocupações, que as nossas ansiedades se reflitam nos nossos sonhos. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos. Se eu tenho muita preocupação com a vida dela, com a existência dela, de que não aconteça nada de ruim com ela, pode ser que nos meus sonhos essas preocupações venham à tona e se tornem como se fosse assim um tema comum desses sonhos. Mas infelizmente a gente não tem regra, porque pode ser que eu tenha também me encontrado com alguns espíritos ou até mesmo com a minha filha no mundo espiritual, fique sabendo de coisas que podem acontecer com ela no futuro e isso chega para mim meio que misturado, meio que confuso, sem uma lógica certa. Ah, Rogério, por que não acontece essa lógica certa? Porque nós somos espíritos encarnados. Estamos ainda ligados, presos a esse corpo de carne. E isso limita um pouquinho a minha consciência, a minha capacidade de expansão, de percepção do mundo espiritual. Por isso que às vezes a gente acorda com a sensação clara de tudo aquilo que aconteceu no sonho e logo depois parece que aquilo vai esfumaçando, porque parece que quanto mais a gente fica consciente na matéria, a gente perde um pouco mais essa consciência da outra esfera. É mais ou menos nesse sentido. E aí vale a gente lembrar que não existem regras, existem possibilidades. Existem leis que têm que ser seguidas, mas por onde que a gente vai transitar, em qual das leis, em quais das regras que se encaixam aquela situação que eu estou vivendo, é muito complexo para a gente poder definir com muita segurança. Por isso, o que nós podemos fazer é cuidar daquilo sobre o que temos controle. E o que temos controle são sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações. Dependendo daquilo que eu fizer, como eu me portar, como eu agir, pode interferir e vai interferir naquilo que acontecer comigo lá para frente. Temos muita coisa ainda para conversar, mas por hoje a gente fica por aqui. Um beijo grande para vocês e até breve.